potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Vamos lá, irmão. Pai, que o Senhor cresça, Pai, e diminua, Pai. Que a tua palavra, Pai, se faça presente, Pai. Que o teu Espírito traz convencimento, Pai. Possa estar me ensinando essa palavra à tua igreja, Pai. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos alcance, Pai. Que a tua palavra, que é viva, Pai, salte dessa Bíblia e venha aos nossos corações, Pai, para efetuar a tua obra, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém, Senhor. O mundo ocidental, ele é dividido em antes e depois de Cristo. A gente está no ano 2018, depois do advento chamado Jesus Cristo. A gente reconhece, o mundo ocidental reconhece que aconteceu algo de tremendo que mudou a história. Não tinha como a história não ser mais dividida depois da vinda de Jesus. Jesus Cristo é singular. Ele veio para quebrar paradigmas, e João parece que percebeu isso. Os outros 3 evangelhos que tem antes de João foram escritos mais por judeus, por estudiosos que foram instruídos na lei dos judeus. Por que o evangelho de João é um evangelho tão diferente? Porque João, ele percebeu que tinha algo de extraordinário diferente diante dele. Ele percebeu que Jesus ele tinha vindo para mudar até então o que era religiosidade. Jesus ele tinha vindo para trazer um cristianismo. O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. E foi isso que Jesus veio fazer. E João parece que percebeu isso desde o começo. Desde esse primeiro texto escolhido por João, ele percebeu que Jesus tinha vindo para fazer o cristianismo superar a religião. Jesus, ele nos convida a renovar conceitos. Ele nos convida a serem humanos e justos. Daí o motivo que João escolheu esse primeiro milagre para iniciar. Dali, como a gente lê no texto, os discípulos passaram a crer nele. Porque nós seres humanos temos essa dificuldade. A gente não crê no que a gente escuta, mas quando a gente vê, aí a gente acredita. E Jesus, ele escolheu esse primeiro milagre, o de Caná da Galileia, porque a cultura oriental, que não lê o Evangelho a partir de Jesus Cristo, eles têm muitos ritos, e um dos principais ritos que eles têm é os atos da purificação cerimonial. O que significava? Significava aqueles potes de 2 a 3 metretas, igual até algumas versões da Bíblia, igual ali de 80 a 120 litros. Aquele ato significava que cada pessoa que chegasse naquele casamento, ela teria que ir, molhar as mãos naquele lá e erguer as mãos aos céus até a água escorrer ao cotovelo. Aí sim ela estaria pura para poder chegar à mesa e comer. E esse ato é praticado até hoje no meio do mundo oriental. Esse ato ele é um ato tão importante que nos conta Fábio Josefo, ele relata que teve um rabino de nome Akiva. Ele foi preso, esse rabino, e ele recebia 1 dose de água por dia, o suficiente para ele poder ingerir e não morrer. O que ele tinha de dose diária de água dava para ele não morrer. Ele preferiu abrir mão da sobrevida dele
para poder praticar os atos cerimoniais, para poder praticar aquela religiosidade, que era lavar as mãos e erguer as mãos aos céus. E ele veio a falecer. A gente sabe que o ser humano não vive muito tempo sem água. E ele teve status de santidade. Para vocês entenderem a seriedade disso, um homem que se aproximasse de uma mesa sem fazer esse ato, esse rito de purificação, ele era comparado a um homem que tivesse se deitado com uma prostituta. E Jesus usa as talhas da purificação para transformar em vinho. Convidar Jesus para uma festa é falar: Jesus, a festa é do seu jeito. A partir daquele momento, quem chegasse naquela festa ia procurar o mestre de sala e falar: uai, aonde que eu vou lavar as minhas mãos? Aonde que eu vou conseguir purificar para entrar na festa? Aí certamente eu falei: aquele moço ali transformou água em vinho, não tem água de purificação, entra assim mesmo. Essa festa é diferente. A festa de casamento dos judeus dava de semanas até meses. Era uma semana até um mês que poderia demorar a festa no casamento judeu. Então, a partir daquele momento que Jesus fez este milagre, ele transformou uma religiosidade. Quem fosse adentrar aquela festa ia entender que não tinha como se purificar, bastava entrar na festa. E Jesus, ele não para por aí. Jesus, seguindo o Evangelho de João, vou estar discorrendo o Evangelho de João. Jesus dizendo, na frente do templo de Jerusalém: derrubem este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Isso era um absurdo para aquele povo. Um templo que demorou, os circunstantes da época falavam que aquele templo demorou 46 anos para ser construído. Como é que um homem ia reconstruir o templo em 3 dias? E João nos explica que Jesus tratava do seu próprio corpo, que ia ser destruído por nós, ia ser reconstruído. João não para por aí. Jesus conversa com Nicodemos, um doutor instruído na lei. E Nicodemos chega para ele e ele fala para Nicodemos que não poderemos chegar ao céu se não nascermos de novo. E Nicodemos fala: como é que eu poderei entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus fala: não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Jesus, ele desdenha da purificação cerimonial. Jesus desdenha do templo de Jerusalém. Jesus desdenha da própria lei vinda da boca de um doutor. Jesus faz mais. Ele arrebanha seguidores sem qualquer autorização ou credenciamento formal. No capítulo 3, versículo 25, tem uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, porque Jesus estava batizando. João já não era dos mais credenciados a estar batizando, porque naquela época, para você se tornar um rabino, tinha toda uma lei. Você tinha que pegar a Bíblia, ter a sua própria versão da Bíblia, ter seu próprio entendimento da Bíblia, apresentar no rabinato. 2 ou 3 rabinos tinham que concordar, aí sim você tinha a sua visão da lei, aí você podia pegar embaixo de você ter seguidores. Era para você se tornar alguém que tivesse autoridade para ter seguidores. Você não saía abrindo uma igreja e convertendo. Você tinha que pegar o clero, o rabinato daquela época e mostrar: de acordo com a lei que eu li, eu tenho essa visão, e tinham que concordar com você. Aí você poderia ter seguidores. Todo mundo sabe que João Batista, ele batizava porque ele foi fruto de um milagre. Então o povo não mexia com ele de medo da população que acreditava nele. Então fazia vista grossa. João, que não era credenciado, batizou Jesus, e Jesus autorizava os discípulos dele a batizar. Nem Jesus não batizava. Então Jesus, que foi batizado por João, ele cedia que os discípulos dele batizassem. Jesus desdenha da hierarquia formal de Israel. E não para por aí. Jesus conversa com uma mulher samaritana. Para os judeus, é como se João fosse altamente provocativo. É como se os judeus, olhando para tudo isso que eu falei até agora, virassem para João e falassem: e o que você tem de bom para falar de Jesus? Esse moço só está causando confusão.
ele está fazendo tudo errado, ele não tem noção nenhuma de que é religião, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não pode ser o filho de Deus porque ele não entende nada de Deus. Essa era a visão dos judeus. Mas João tinha a visão do cristianismo. João, ele veio por trás. Quando Jesus conversa com essa mulher samaritana, ele comete várias transgressões. Em primeiro lugar, ele comete transgressões culturais, cerimoniais e religiosas. Um homem jamais poderia conversar em público com uma mulher naquela época, sozinho. Ele não poderia conversar em público, vem ele conversar. Ele tinha que ter um lugar restrito para poder conversar. Um homem jamais poderia se aproximar daquele local. Aquele local, naquela hora do dia, era exclusivo para mulheres. Só mulheres podiam ir lá para poder recolher água para suas casas. Jesus, os judeus não conversavam com os samaritanos. E Jesus conversava com uma mulher de reputação duvidosa. Ela estava no sexto homem que nem sequer era seu marido. Então Jesus, ele não poderia estar ali, ele não poderia estar conversando com a mulher, um judeu não conversaria com um samaritano, e muito mais com uma mulher de reputação duvidosa. Os religiosos da época não conversavam com pessoas de reputação duvidosa. Só que Jesus, ele não veio para os religiosos, ele veio para quem precisava. Jesus, ele veio trazer salvação para quem precisava. E a mulher pergunta para ele, no final da conversa, todo mundo conhece esse texto, aonde devemos adorar? No monte, onde os samaritanos adoram, ou no templo em Jerusalém? E é lindo que Jesus responde: nós não devemos adorar nem no templo e nem no monte, mas nós devemos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Em qualquer lugar que nós estivéssemos. Aleluia. E Jesus não para por aí, gente. Jesus vai ao tanque de Betesda, onde tinha um dos ritos religiosos mais tradicionais. Toda vez que o anjo tocasse na água, e o primeiro que chegasse na água era curado. Só que quando Jesus chega é diferente. Quando Jesus chega, não tem que ter o dia certo, a hora certa e o momento certo que o anjo vai tocar. Quando Jesus chega, simplesmente acontece um milagre. Jesus chega lá e cura aquele paralítico que estava no tanque. Glória a Deus. No capítulo 6, Jesus vai ao ápice do desdenho para os judeus. Ele fala que o pão que Moisés deu para os pais deles no deserto, os pais deles comeram e morreram. Só que o pão que ele tinha para dar era o pão da vida. Aleluia. Quem vai ter o começo teria vida eterna. Aleluia. Nessa hora, gente, se for um judeu, os caras queriam matar ele mesmo. Não tinha como o povo judeu não querer matar ele. Às vezes a gente sai da situação, a gente olha com nossos olhos, e ele foi ruim, Jesus era só um homem bonzinho, fazendo bondade, por que mataram eles? Mas só que Jesus, ele quebrou toda a religiosidade, tudo que eles acreditavam, todos aqueles preconceitos, conceitos, ritos, religiosidades que o povo vivia, Jesus quebrou tudo. E Jesus não para por aí. No capítulo 7, Jesus vai à festa dos tabernáculos. E no último dia tinha um ritual que o sacerdote derramava água nas escadas, como lembrança do sacrifício da peregrinação do pessoal de Moisés, aceito que eles passaram no deserto. E Jesus, ele se levanta e diz: quem me seguir, do seu interior fluirão águas vivas. Aleluia. Você não precisa fazer um ato religioso tomando água para relembrar. Basta me seguir, basta entender de mim, que do seu próprio interior fluirão águas vivas. Aleluia. No capítulo 9, Jesus desdenha de um veredito divino. Quando Jesus entra no capítulo 9 com seus discípulos, eles encontram um jovem cego. E os discípulos de Jesus perguntam: Senhor, quem pecou? Foi o pai dele ou foi ele que pecou para estar cego? Jesus fala: não, gente, isso não tem nada a ver. Não foi nem ele, nem o pai dele. Essa doença não é só para a honra e glória do meu nome. E Jesus vai lá e cura esse cego. Aleluia. Jesus, ele sai destruindo. Ele sai destruindo toda a religiosidade. Ele sai quebrando tudo. Até então, tudo que pensava sobre religião era compartimentalizado. A religião, ela tinha o lugar sagrado e o lugar não sagrado.
ela tinha as pessoas sagradas e as pessoas que não eram sagradas. Ela tinha os dias que eram sagrados e os dias que não eram sagrados. E tinha os deuses verdadeiros e deuses falsos, porque aquele contexto era um contexto politeísta. A procura da religião nada mais é que isso. Quem vive num contexto religioso quer te impor dogmas, quer falar: você pode isso, você não pode isso, você faz isso, você não faz isso, você faz aquilo, você não faz aquilo, você vai para este lugar, você não vai para este lugar. A religião, ela quer te impor paradigmas. No Primeiro Testamento é narrado, para poder comprovar isso, que eles queriam ver a procura que deuses verdadeiros e deuses falsos. Naquela época a pessoa não servia, ela não tinha a religião, me desculpe que eu vou falar aqui agora, ela não tinha um contexto de procurar um Deus verdadeiro. A religião daquela época, ela procurava o Deus mais poderoso. Eu vou explicar para os irmãos. No Antigo Testamento todo é relatado, no Primeiro Testamento é narrado uma perspectiva que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E por que ele é o Deus verdadeiro? Porque ele é o Deus mais poderoso, porque ele vence todas as batalhas. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu vou usar o próprio texto bíblico para exemplificar isso. Jonas, quando ele estava lá no ar, fugindo do que Deus queria que ele fizesse, dormindo lá no porão do barco, o barco começa a ser batido de um lado para o outro, o barco começa a ser batido de um lado para o outro, e os marinheiros que estavam naquele barco começam a perguntar: algum Deus está revoltado com a gente? Aí eu pergunto: quem é o seu Deus? O meu é o mesmo do sol, então tudo certo com ele. Quem é o seu Deus? Não, o meu é da lua. Não, dê minha oferenda, está tudo certo. O meu é do vento, o meu é do mar. E os deuses da galera, todo mundo lá de cima, está tudo certo. Só que eles lembraram que tinha um homem lá embaixo. E quando perguntaram para ele: está tudo certo com seu Deus? Você e seu Deus? Jonas fala: não, tá não. E quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus que fez o sol, que fez a lua, que fez o mar, que fez tudo. Aí o povo entra em desespero. Aí o povo tenta relutar, mas joga Jonas do barco. E quando Jonas cai, eles entendem que o Deus de Jonas era o Deus mais poderoso. Porque quando Jonas caiu, tudo se parou. E esse era o contexto que eles viviam, dentro de religiosidade. Esse era o contexto que eles procuravam. A religião é um mundo de regras. Quando Jesus chega, ele diz: tudo que você ouvia de Deus tem que ser derrubado, para que vocês façam um novo caminho para a casa do meu Pai. Primeiro, purificação cerimonial. Bobeira, não precisa disso. Segundo, lugar único de adoração. Não pode derrubar esse lugar. Todo lugar ele é único para adorar ao Senhor. Doutores da lei sabem tudo? Muito poucos. Muitos não sabem de nada. Desfazer distinções étnicas. Uma das principais coisas de Jesus. Naquela época tinha classe, tinha os ricos, os pobres, os servos serviçais. Judeus estavam com o samaritano. Jesus vai quebrar isso. Para Jesus, todo mundo é santo. Todo mundo é filho do Pai. Para Jesus, todo mundo merece. Jesus veio quebrar isso. Ritos litúrgicos, como Siquém de Jerusalém, não precisa. Onde há poder, onde há oração, um milagre manifesta. Não precisa ter um dia, uma hora certa. Basta a gente conseguir tocar o coração do Senhor com a nossa oração, que Ele responde. Glória a Deus. Pré-julgamento, se a pessoa é abençoada ou amaldiçoada, porque ele é cego, porque pegou, porque não pegou, ninguém tem que julgar ninguém. Não existe pré-julgamento. Tudo que a gente passa na vida, quando a gente traz a nossa vida para Jesus, a gente tem sã consciência que é para a honra e glória de Jesus. Ser cego, não ser cego, ser forte, ser bonito, ser feio, ser magro, ser alto, tudo tem um motivo. E tudo é para a honra de Jesus. Ninguém tem que julgar ninguém o porquê que aquele é assim, o porquê que aquele é assim. Basta ter certeza que o Senhor é doutor de todas as coisas. Aleluia. O Senhor fez cada um do seu jeito e tudo é para a honra e glória dele. Aleluia. E Ele continua sendo Deus, independente da gente ser ou não ser do jeito que Ele queria. Aleluia. E Jesus também coloca Moisés no lugar dele. Aquele povo endeusava Moisés. Aquele povo, na verdade, que segue o Antigo Testamento, eles seguem Moisés praticamente. Eles não seguem a Deus. Eles seguem o que Moisés mandava. Por mais que Moisés era a boca de Deus,
Eles acabavam endeusando Moisés. Então Jesus vem quebrando tudo isso para colocar no lugar. E como refazer esse caminho? Não tem lugar sagrado. Não tem atividade sagrada ou não sagrada. Não tem pessoas que são santas ou não são santas. E não tem dia que é santo ou dia que não é santo. Isso acaba com a religião, com a separação que sustenta. Talvez esse veredito significa que o advento que Jesus morre na cruz do véu. Quando Jesus morre, é cindido o véu do templo. O véu é cindido do céu abaixo. No santo templo era o único lugar que o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença do Espírito Santo. Então, quando Jesus morre naquela cruz, para os discípulos entender que foi aberto um novo caminho, o próprio Deus rasga do templo, do céu ao chão, o véu no meio. Aquilo foi quebrado. Jesus, ele trouxe um novo e vivo caminho. Paulo, apóstolo, escreve: não há um único mediador entre nós, entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Nenhuma religiosidade, nada do que você fizer, do que você não fizer. Quando o jovem rico vira para Jesus e pergunta: Jesus, o que farei para herdar o reino dos céus? Aí Jesus explica o que farei? Não, Jesus dá uma condição para ele de largar tudo e seguir. Mas para herdar o reino do céu, a condição não está em dar tudo para os pobres. A condição estava em seguir ele. Porque você só vai entrar no céu se você seguir Jesus. Aleluia. Não tem outro caminho para você entrar no céu. Nada do que você fizer, nenhuma bondade, nenhuma caridade. Você pode ser a pessoa mais rica de Brasília. Você pode vender tudo e dar para os pobres. Fala: eu vou para o céu. Vai não, irmão. Só vai para o céu se você tiver consciência que Jesus é o único caminho. Aleluia. Que Jesus, ele é a porta. Que Jesus é a fonte que jorra água viva. Que Jesus, ele muda e ele transforma. E Jesus, ele não está lá no céu junto com o Pai dele, lutando se faz de certo ou errado para você entrar no céu. Não. Jesus, ele está lá intercedendo por você. Quando você peca, quando você faz algo de errado, que Deus olha para você com aquele olhar de fulminação, porque Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. É como se Deus olha para a gente com olhos de consumador. É como se Jesus colocasse o seu sangue na frente. Fala: Pai, amansa aí, ó. Amansa que ele está debaixo do meu sangue. Como o pastor mesmo fala, todo mundo tem alguma coisa de Deus, porque todo mundo tem um fôlego da vida. E Jesus sabia disso. Jesus amava todo mundo igual. Jesus tinha amor por todo mundo, não importava se era a pessoa mais destrutiva da face da terra ou a pessoa mais abençoada. Ele sabia que todo mundo tinha algo de Deus. E ele veio para esses, ele veio para os perdidos, ele veio para os que não tinham Jesus, ele veio para transformar, ele veio para trazer vida. A partir de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes, nação santa, para apresentarmos sacrifícios vivos na presença de Deus, que é em todo lugar. Antes de Jesus vir, a nação eleita era o povo judeu. A nação que tinha salvação era o povo judeu. Jesus, ele quebra isso, porque ele traz um novo vivo caminho. Nós que somos os gentios, só podemos estar aqui cultuando ao nome de Deus, com a certeza que estamos buscando santificação e purificação para a nossa vida, porque Jesus um dia ele veio. Que Jesus um dia ele veio e mudou a história. Jesus dividiu a era antes de Jesus e depois de Jesus. Que ele não foi um homem, ele foi santo, ele veio e viveu em santidade. E ele pagou um preço. Esse memorial que faremos aqui hoje é o resultado desse preço que ele pagou para nos purificar, para nos dar a chance de reconhecermos que não somos puros pelo que ele fez, somos pecadores, mas através da graça que ele derramou sobre as nossas vidas com aquele ato, nós um dia podemos chegar no céu e olhar face a face e chamar ele de santo. Aleluia. Quando Jesus acaba com a água da purificação e transforma em vinho, o pessoal pergunta: como nós nos purificaremos? Irmãos, o nosso ato de purificação, esse ato, ele quer dizer muito mais que transformar água em vinho. Jesus quis dizer que antes eles se purificavam com água. E hoje, vamos ver se purificar é com o ato que nós vamos fazer hoje. Não é um ato religioso, não é religiosidade, é um memorial através do corpo de Cristo. Que cada um aqui
quando for ingerir o pedacinho de pão que representa o corpo de Cristo, clame que a presença do Senhor seja mais viva no seu coração. Que cada um aqui que porventura esse pedaço com que simboliza alguém que foi moído, destruído naquela cruz, fala: Senhor, que o Senhor seja mais vivo dentro de mim, que eu seja menos religioso e seja mais cristão, que essa semente sua está entrando dentro de mim, ela frutifique, e que cada um, quando beber o vinho representado pelo suco de uva, entenda que aquele sangue foi derramado, entenda que este sangue é o sangue que vai te purificar dos seus pecados, mas é o mesmo sangue que te cobre, que quando você faz alguma transgressão, tem um escudo entre você e a mão de Deus. Jesus olha para você lá do céu, intercede por você, e quando Deus olha para você, se você está debaixo do sangue de Jesus, não tem como Deus olhar direto para você. Ele olha através de uma lente, que é o sangue de Jesus, que te purificou, que te redimiu, que sabe que você está na igreja há 5, 7, 10 anos e tem mesmo os pecados que você tinha antes de entrar na igreja, mas que você tem intenção de melhorar, que você tem amor no coração de mudar isso. Tem vezes que eu falo: Senhor, por que eu não consegui vencer ainda? Paulo, que era Paulo, que a sombra dele curava, ele reclamava de um espinho na carne, que nem o próprio Jesus pôde tirar. Então que cada um consiga conviver com isso, que cada um entenda este ato que nós vamos fazer hoje. É um ato de alguém que veio, que fez esse sacrifício, não foi só por isso, foi porque ele veio para quebrar tudo que existia. Senão a gente ia estar aqui com uma veste específica, num dia específico, com pessoas específicas. Algumas pessoas nem poderiam entrar nesse lugar. Se a gente fosse judeu, eu estou falando, sem ser judeu, era rodo para nós. Então, Jesus ele mudou a história. Glória a Deus. E a consumação do ato de Jesus foi a morte na cruz. Foi aquele derramar daquele sangue, foi o moer daquela carne para transformar as nossas vidas. E a gente não pode ter essa cisão religiosa de pensar que este momento aqui é um momento de cultuar ao Senhor, que nós temos que ficar sentado bonitinho, com a posição bonitinha, porque Deus está te olhando, e depois, na hora do lanche ali atrás, pode fazer qualquer coisa, fazer qualquer brincadeira e fazer qualquer coisa porque acabou. Porque não existe mais hora de culto na hora de culto. Quem serve o Senhor Jesus, cultua Ele 24 horas por dia, cultua Ele dormindo, cultua Ele quando acorda, cultua Ele quando vai para um lugar, quando vai para o outro. O que você vai cultuar a Deus? Você está comprando carro? Você está cultuando a Deus todo momento, em tudo o que você fizer. Jesus, Ele está ali do seu lado, Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está torcendo para você fazer a coisa do jeito certo. Ele não está ali como um vigia para te punir, Ele está lá intercedendo junto ao Pai. E quando você pisa na bola, Ele coloca o sangue dele entre você e Deus, para você não ser fulminado, e você tem uma nova chance de levantar, de segurar na mão de Jesus, de caminhar, de estar junto com Ele. O tempo é findado. Para gente, para mim que sou metódico, todo metódico, entendeu? Às vezes viver debaixo da graça de Jesus é complicado, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu gosto de ter dia certo, hora certa, jeito certo. Eu sou um cara totalmente travado. Eu aprendo disso, que Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é igual aquele noivo que convidou ele para o casamento. O noivo tinha toda a programação para aquela festa, e aquela festa foi toda mudada. Ali foi expressada a glória do Salvador no mundo que começou. Ele não tinha nem noção da bênção que ele estava tendo naquele dia. Ele só teve um incômodo às vezes de pensar que o povo ia entrar sem se purificar para a festa dele. Só que Jesus é mais que um rito. Jesus ele é mais que um local, Ele é mais que uma pessoa. Às vezes a gente está na nossa casa e fala: poxa, quando eu chegar na igreja eu vou pedir para o pastor orar para mim, porque ali é oração de poder e Deus escuta ele, Jesus vai escutar ele. E às vezes a mulher não honra o marido pedindo para ele orar por ela. Às vezes você traz seu filho na igreja para o pastor orar, sendo que você é o sacerdote da sua casa. Ah, sacerdote só não, todo mundo passou sacerdote, nação santa, nação eleita. Maravilha. Todo mundo que invocar o nome de Jesus, aleluia, chega até o trono de Deus. Invocar com amor, invocar com respeito, com santidão, com santidade. Invocar com a intenção pura no coração, que é de agradar ao Senhor. Maravilha. Que é de colocar diante de Deus uma vontade que é boa, perfeita e agradável. De entregar a vida dele para Ele e falar: Senhor, pode ser do seu jeito.
E o Senhor vai continuar sendo Deus. Aleluia. Eu queria assim, 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 mas quem é verdadeiramente cristão, quando termina uma oração, pastor Miro, no final tem que falar assim: sobretudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Maravilha. Pode ser que Jesus destrua tudo que você gastou 2 horas orando, mas o cristão verdadeiro vai saber: Pai, tu és Deus. Tu não fez, tu continua sendo Deus. E quando tu fizer, tu vai continuar sendo Deus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Essa é a palavra digna de toda aceitação, né, irmão?